Eu tenho certeza que você já sentiu uma coisa estranha e você não entendeu e não sabia o porquê. Fala pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. Você já deve ter sentido uma sensação estranha que te incomodou, um pensamento negativo que chegou em você, uma falsa sensação de alguma coisa não estava legal, não estava bacana na sua vida, correto? Isso acontece com muitas pessoas constantemente. E por que isso acaba acontecendo? Simplesmente por um fator energético. Como assim, Maurício, um fator energético? Existem alguns processinhos na nossa vida que nos levam a ter um reconhecimento de energia e reconhecimento de emoções, sensações e sentimentos, né? Sensações com sentimento dá sensamentos. Sensamentação. E aí o que acaba acontecendo? Quando você recebe uma carga energética, muitas pessoas elas confundem com uma carga emocional ou mental. Então, para que vocês entendam melhor isso, eu vou contar uma historinha de quando eu estava num templo. Quando eu estava num templo, eu fui lá buscar uma das minhas grandes questões que eu queria lá, era fazer algumas formações, meu desenvolvimento espiritual, mental, energético e emocional. E uma das coisas que eu queria era saber assim, o que era meu, o que era só meu, entendeu? Assim, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, então eu queria fazer uma purificação. Chegando lá, eles me passaram algumas práticas e dentro dessas práticas eu tinha que fazer todos os dias. Lá para o 11º dia, fazendo essa prática, deu um cliquezinho dentro de mim. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu não conseguia sentir, não conseguia pensar, era uma coisa assim meio estranha. Era um vazio por dentro que eu falei, nossa, não estou conseguindo identificar o que está acontecendo comigo. E eu fui falar lá com um dos orientadores, ele falou, Maurício, é melhor você ir lá falar com um mestre. Eu fui lá falar com um mestre iluminado e ele deu risada e falou, parabéns, um dos seus objetivos já foi conquistado. E eu falei, como assim? Ele falou, Maurício, entenda que 80%, olha só pessoal, 80% do que você sente, do que você pensa, grande parte das vezes não é seu. Então, o que aconteceu na verdade, quando eu fiz esse processo de purificação energética pelos exercícios e as práticas energéticas, eu consegui me desvencilhar do quê? Do que estava fora de mim. E eu consegui reconhecer só o quê? O que estava dentro de mim. Então, o que acaba acontecendo na maioria dos casos das pessoas, às vezes, é um reconhecimento, é um processo energético que chega a você e aí você acha que é seu. Então, já deve ter acontecido com você, um exemplo bobo para você entender. Você entrou num lugar, vamos dizer assim, um lugar que eu sempre falo que não é muito bacana, o shopping. O shopping é um lugar fechado, com muitas pessoas, muitas energias. A energia não circula direito porque é um lugar fechado. Óbvio que hoje tem uns shoppings abertos, né? Mas a maioria são fechados ainda. Aí tem aquela energia daqueles vendedores, dos donos da loja que quer o quê? Que você compre, que você compre, que você compre. E aí tem a energia daqueles que queria comprar, mas não tem o dinheiro. E aí tem toda aquela, né? Salada de fruta das energias que estão ali. E aí você, como uma pessoa mais sensível às vezes, e às vezes você nem percebe, é assim, você nunca nem percebeu que você tem essa questão energética. Você entra dentro do shopping, começa o chão a ficar mais fofinho, te dá aquela tontura, dor de cabeça, dá pontada no olho, você fala, nossa, tô tendo uma fobia social aqui do lugar dentro de mim. E aí, só que é uma questão energética, não é uma questão emocional. Só que o que acaba acontecendo, ou aquela pessoa de repente que vem falar com você e de repente você nem percebe que é um amigo, algum parente seu que você gosta bastante e você começa a sentir algumas sensações diferentes, umas emoções diferentes, uns pensamentos diferentes e às vezes a pessoa nem precisa estar perto, né? A gente tem que entender que energia não tem tempo e nem distância. Então pode acontecer da pessoa estar lá no Japão e fazendo algum processo energético, pensando em você constante, pensando, e você começa a entrar nessa sintonia, e essa sintonia começa a fazer com que você também o quê?
entre nessa frequência. Já deve ter acontecido também com você, de repente você lembra de uma pessoa, pensa na pessoa e de repente a pessoa aparece ou a pessoa te liga, alguma coisa. São processos energéticos, isso não é um processo místico, não é nada que acontece, são simplesmente o quê? Conexões energéticas. Então, qual é o grande problema disso, Maurício? O grande problema disso é, você começa a sentir, né, uma sensação, uma emoção, um pensamento, e aí você não consegue identificar. E aí de repente você consegue reconhecer que não está legal. E aí depois que você reconhece, você se identifica com aquilo. E aí você acha que aquilo é seu. Então, percebam que a grande questão, né, dessa questão energética que eu quero passar para vocês, é que vocês consigam reconhecer isso. Óbvio, você fala assim, Maurício, como que eu faço? Existem práticas energéticas, são um pouquinho mais complexas, que dá para você entender isso, que foi o que eu fiz lá no templo, né? Fiz a prática de purificação e hoje em dia eu faço práticas e eu entendo o que é do Maurício e o que não é do Maurício. Então, mas um jeito mais simples, né, vamos dizer assim, para que vocês possam reconhecer isso na vida de vocês, justamente quando quer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e de repente vem um pensamento do nada. Tá tudo bem, tá tudo bacana, começa a dar uma sensação estranha. Tá tudo bem, tudo bacana, eu entrei no shopping, comecei a sentir. Tá tudo legal, eu entrei na casa da pessoa, comecei a sentir. Cheguei perto dessa pessoa, comecei a... Percebam que isso não faz parte do seu campo energético. Só que como você sente, você não consegue, não tem essa vivência energética, o seu corpo ele não consegue o quê? Distinguir o que é seu, o que não é seu e transformar isso, como eu te falei, num reconhecimento, identificação, e você puxa aquilo para você achando que você está sentindo aquilo, tá? Então, uma das grandes sacadas que eu sempre falo para as pessoas, para que você possa perceber se você está sentindo ou não algo que não é seu, é justamente isso. Maurício, eu estava super bacana e de repente, do nada, eu entrei no lugar, cheguei perto de uma pessoa, fiz alguma coisa, eu senti, comecei a sentir. E óbvio, se for uma pessoa, né, não vai querer matar a pessoa, já fala, não, você está me mandando energias, emoções, pensamentos, vibrações negativas. Não, às vezes a gente tem que entender, pessoal, que existe assim, o nosso corpo físico, que é o que nós estamos, né? Existem vários níveis de outras vibrações energéticas, e outros corpos que o pessoal gosta de chamar, e vários outros aspectos. E aí, vamos supor, tem um aspecto meu que está ligado muito ao meu processo mental. Então, quando eu começo a pensar muito, eu começo a sobrecarregar muito esse meu aspecto aqui, entendeu? E aí, quando de repente se você está mais abertinho energeticamente, e essa minha vibração está tão forte, tão forte, tão forte, eu começo o quê? Jogar essa vibração para você. E você começa o quê? A pegar essa vibração. Só que aquilo que eu falei, como vocês na maioria das vezes não conseguem identificar, vocês começam, nossa, tô sentindo uma coisa estranha, tá? E aí, daí vai, né? Conhece aquela coisa que eu falei para vocês? Vocês sentem, reconhecem e depois se identificam com o processo. E aí vocês acham que é de vocês. Semana passada eu atendi uma moça e ela falou para mim, Maurício, eu tô com medo, eu tô com pavor, eu acho que eu tô com fobia de sangue. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, não sei, eu comecei, e assim, do nada, de repente eu comecei a ter uma fobia do sangue. E eu falei, mas peraí, tem alguma coisa estranha, se você não tinha, agora vem, vamos tentar diagnosticar de onde vem isso. E aí ela falando para mim, a gente conversando tal, e eu fazendo essa parte da terapia com ela, ela falou comigo que ela foi assistir um filme que está em cartaz aí, que achava que era aventura, mas é um filme mais pesadinho, que eu não vou falar o nome dele aqui, obviamente. E ela falou, não, porque lá no filme, quando cortava, aparecia sangue, eu comecei a sentir isso, tal. E eu comecei a explicar para ela, olha, o que aconteceu com você obviamente é um filme pesado, com um padrão energético diferente, mais pesado, e você começou o quê? A entrar nessa sintonia, nessa vibração energética. Maurício, mas é um filme. Não importa. Tudo é energia, entendam isso. E por isso eu bato tanto na tecla de falar que o fator energético dentro de todos os nossos aspectos é um dos mais importantes. Ela começou a sentir o quê? Essa vibração, essa sensação, e ela começou a reconhecer isso, esse medo do sangue, e ela se identificou com isso e puxou isso para ela. Obviamente, como pegamos logo no começo,
já tratei ela ali rapidinho. Quando a gente falou, fez um testezinho, mostramos algumas coisinhas para ela. Até peguei o meu sangue assim mesmo, cortei com a agulha assim de acupuntura, mostrei para ela. Falei, não tô sentindo nada. Falei, ótimo, bacana. Então o que? Tiramos o fator energético dela, que estava levando ela o quê? A esse processo de achar que ela estava com medo de sangue. Tá? Então, entendam que muitos casos de fobias, muitos casos de processos de pânico, alguns outros processos que dá naquelas pessoas, que dá aquele surto, aquela agonia, aquelas coisas do tipo, são processos energéticos que você acaba o quê? Absorvendo do ambiente, das pessoas ou da situação, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas, por exemplo, para que você possa meio que se proteger dessas questões, é justamente perceber as questões das narinas, né? Então assim, Maurício, como funciona? Vou entrar no ambiente, vou conversar com uma pessoa, vou chegar, você começa a perceber qual é a minha narina que está mais aberta. Maurício, é mais a narina direita. Então assim, o primeiro passo que eu vou dar dentro da casa, do lugar, é a direita. É a esquerda, Maurício? Então o primeiro passo que eu dou é a esquerda. Porque neste momento existe uma conexão energética que acontece. Maurício, precisa acreditar? Não, não precisa acreditar. É só fazer. Questão de energia, você não precisa ter crença nem fé. É só fazer, tá? Percebi a narina aberta, entro com esse primeiro pé aqui dentro do lugar, automaticamente, energeticamente, você já vai estar envolvido de uma outra maneira. Então percebam, vamos supor, quando vocês vão entrar num shopping, qual a narina está mais aberta? Maurício, a direita, entra com o pé direito, tá bom? A esquerda, entra com o pé esquerdo. E assim, desta forma, faz com que vocês possam meio que se precaver, se proteger, vamos dizer assim, desses processos energéticos que acabam chegando a nós. Lembrem-se que, na verdade, existem as vibrações energéticas e o seu campo é o quê? Uma paraboliquinha ali que fica pegando, recebendo. E aí o que acontece? Quando chega a energia em você, dependendo como chega, você não entende, você reconhece e você se identifica. Então, tomem cuidado com isso, porque muitas pessoas começam a se intitular, vamos dizer assim, com doença disso, síndrome daquilo e qualquer outra coisa, achando que é um processo interno deles, e na verdade é um processo energético, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te esclarecido e possa ter te ajudado nesse aspecto. Se vocês tiverem dúvida, pode fazer as perguntinhas aí que dentro do possível a gente vai respondendo aqui dentro dos próprios vídeos, que eu sei que esse é um assunto, pessoal, que acaba criando muitas dúvidas e as pessoas passam por isso constantemente e às vezes querem se abrir, falar ou perguntar, se questionar para saber o que ela está passando, sentindo. Às vezes é isso mesmo. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês.